Se um não fosse o líder hoje, no caso do Santos, o Flamengo seria se vencesse o jogo. Algo muito raro. Alguém está chamando lá embaixo. Flávio Santos está chamando a gente. Rapidamente, o presidente Eduardo Bandeira de Mello está aqui e você sabe que teve muita polêmica no final do jogo, né? Aquele lance em que uma reclamação geral sobre um possível pênalti para o Flamengo, presidente. Possível não, pênalti claro, todo mundo confirmou isso. Não tem nada de possível pênalti. Ainda teve um outro pênalti no Guerreiro. Agora é sempre essa mesma coisa, né? A gente já seria líder, né, se não fossem os constantes erros de arbitragem sempre contra nós. Se fosse errava contra todo mundo. Porque é sempre contra nós. Qual a atitude que deve tomar a diretoria do Flamengo depois, segundo o senhor, depois desses dois erros? É a mesma que a gente toma sempre, né? Vamos fazer um DVD, vamos levar lá na CBF, mas não vai adiantar nada. Por quê, presidente? Porque se até agora em 17 rodadas não adiantou, por que vai adiantar agora? Esse é o presidente Eduardo Bandeira de Mello, falando no Troca de Passes Guidi. Passou ali do lado do Flávio Santos. Deixar a discussão de pênalti para depois, Leandro. Vamos falar do jogo que foi um jogaço, um jogo espetacular, apesar de 0-0, um grande jogo que a gente teve aqui na Arena Pantanal. Não, foi um grande jogo. Uma boa noite aos amigos do estúdio. Pena que não teve o gol, porque a partida foi de fato muito interessante, mas a maior parte do tempo com domínio do Flamengo. Agora o jogo foi legal porque tanto o Flamengo quanto o Santos sempre procurando o ataque desde o início da partida. Claro, o Santos sentiu muito as 5 ausências, os 3 que estão na seleção olímpica, Lucas Lima e Ricardo Oliveira vetados pelo departamento médico, o fato do mando praticamente ter sido invertido, a atmosfera aqui de Cuiabá é toda pró-Flamengo, embora o mando tenha sido do Santos. Então, diante disso, o Flamengo conseguiu tomar conta da partida. O melhor lance da primeira etapa ainda foi aquele chute na trave do Vitor Bueno, mas de modo geral, quem teve controle de jogo, quem ditou o ritmo, quem teve mais presença no ataque foi o Flamengo. O Flamengo, os dois times tiveram uma bola na trave, né? O Vitor Bueno acertou uma bola na trave para o time do Santos, depois o Manquejo no segundo tempo também fez balançar o travessão do Vanderlei. Agora, me chamou muita atenção, Vilarão, até a gente comentava isso durante o jogo, como principalmente o Flamengo jogou pelas laterais, conseguiu jogar pelas pontas, o Sirena entrou, se machucou, entrou o Fernandinho, continua a mesma coisa. Até o Copete veio quase jogar de lateral esquerdo para ajudar o Caju, para tentar parar isso. É fato. O mais legal do Flamengo foi que no primeiro tempo o time dominou, mas a gente até destacou isso algumas vezes, né? Jogando muito pelo lado direito, o que não tem problema nenhum, desde que você tenha um pouquinho mais de variação. Naturalmente a defesa adversária percebe isso e vai se armando para tentar evitar esse tipo de chegada. E o Flamengo não conseguiu encontrar essa versatilidade. No segundo tempo, sim. Acho que o papo do Zé Ricardo no vestiário, entre tantos assuntos, deve ter passado por isso. Tanto é que no segundo tempo a gente viu um Chiquinho mais atuante. Você em 10 minutos do segundo tempo já havia narrado, Henrique, mais o nome do Chiquinho do que em todo o primeiro tempo. Então o Flamengo conseguiu perceber o problema e tomar atitudes, seja com posicionamentos diferentes, com alterações no decorrer do segundo tempo, para corrigir esse problema. O Flamengo começou a jogar mais pelo lado esquerdo e mais pelo meio também, o que dificultou a marcação do Santos. Agora a gente teve aqui uma coisa bastante interessante, Vilarão. Como eu disse, se não fosse o outro seria o líder do campeonato com a derrota do Corinthians, mas aquela história, 1 ponto para cada lado, o Santos jogando em casa e o Flamengo fora. Mas na verdade não foi bem assim, né? Porque o Santos teve 5 desfalques, mas acho que o maior desfalque de todos foi a ausência da Vila Belmiro. Pois em tese o mando foi do Santos, mas na prática não foi isso. Tanto é que nos últimos 15 minutos o Dorival, a equipe do Santos, assumiu isso. As alterações feitas pelo Dorival foram mais para reforçar a marcação do que propriamente para reforçar a saída ofensiva. Então, nos últimos 15 minutos, o Santos se contentou com esse resultado. 1 ponto nessas circunstâncias, sem 5 jogadores titulares, fora da Vila Belmiro, por uma questão contratual e com o adversário melhor em campo, o Santos, de certa forma, saiu festejando esse ponto conquistado.